Eu quero mais uma vez, nessa noite, nesse domingo, falar sobre salvação. Amém? É o assunto mais importante da Bíblia. O assunto mais importante da Bíblia é salvação. E nós vamos falar de salvação mais uma vez. Glória a Deus. Aqueles que já estão salvos por estar em Cristo precisam continuar ouvindo. Quem por algum motivo não está em Cristo, por nunca ter ouvido o Evangelho, tem que ouvir para estar em Cristo. Que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Glória a Deus. Vamos falar de salvação nessa noite, começando pelo livro de Apocalipse, capítulo 22. Sim, eu quero falar nessa noite um pouquinho, tentar, com a ajuda do Espírito, com a graça do Senhor, abranger um pouquinho do arrebatamento, abranger um pouquinho do que vai acontecer depois desse arrebatamento dos salvos, milênio, juízo final, reino eterno. Que o Senhor nos ajude. Amém, irmãos? Um assunto que está escasso. Está escasso nas igrejas, sim ou não? Amém. Não é? Quase não se fala sobre a volta do Senhor. Eu creio que o principal motivo é porque a igreja de Laodiceia, a igreja rica e abastada de Laodiceia, aquelas a qual o Senhor conhece as suas obras, uma igreja morta, ela não quer que Jesus volte. Porque ela se transformou numa igreja terrena, né? Ela se transformou numa igreja triunfalista e conquistadora e tudo mais, né? Dono de muitas riquezas. Então, se Jesus voltar, vai atrapalhar os planos. A gente estava ontem em comunhão aqui, até estava brincando com um dos irmãos aqui, que era o mais vidrado de Apocalipse. Pensa no irmão que me incomodava por causa do Apocalipse. Eu fui obrigado a estudar Apocalipse por causa dele, irmãos. Aí eu cheguei a uma conclusão ontem. Depois que ele casou, ele parou de falar de Apocalipse, irmãos. Ele está tão feliz que ele não quer agora. Agora ele dá um tempo Apocalipse. Esse negócio de Jesus voltará, esse negócio de morar no céu, de morar na Nova Jerusalém, vão dar uma brincadeira. Claro que ele continua amando. Amém, irmãos? Só fazer esse paralelo. Às vezes nós estamos tão felizes na terra. E olha que o nosso padrão de felicidade, se a gente tivesse a hombridade de olhar diante do espelho, a gente ia ver que não é bem assim. Amém? Mas por esse motivo e também pela complexidade desse assunto. Com certeza, de longe, né, é o assunto mais complexo para ser pregado, né? Usar a volta do Senhor, arrebatamento da igreja para falar de salvação, com certeza é um campo bem minado, bem perigoso, cheio de teorias, por ser profecias, por haver símbolos, mas creia que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? O louvor que eu pedi para os irmãos cantarem de improviso, sem ensaio, assim que eu gosto. Né? Estava indo lá no banheiro e falei, Senhor, qual é o louvor? O louvor é esse. É sobre isso que nós vamos falar, irmãos. Amém? O Senhor Jesus veio colocar o jardim em nós. O orgulho do homem, né? Tu querendo ou não, tu é descendente do Adão e da Eva. Amém? Nenhuma outra teoria se mantém, nenhuma. A do Adão e da Eva se mantém até hoje. O que mais tem é cientistas se convertendo. Eu duvido um crente fiel. Eu já assisti vários cientistas, várias teorias, terra plana, terra redonda, terra oval, terra... todas. Eu não mudo a minha convicção, irmãos. O Senhor disse, haja e ouve. Amém? O orgulho do homem, de querer ser igual a Deus. O Senhor nos fez sim a sua imagem, a sua semelhança. E nós tornaremos a ser a imagem e a semelhança do Senhor. Glória a Deus. Quem aqui é de Blumenau? Gosta de morar lá? Eu sou blumenauense de nascença. Eu amo aquela cidade. Gosta de morar lá? Mais ou menos. Mais ou menos? Se muda de uma vez. Quem é de Timbó? Tem timborense aqui também. Gosta de morar em Timbó? Estou vendo que vocês não são tão felizes. Já começa morando não gosta. Glória a Deus. Quem é de Indaial? Para você aquelas caravanas do Silvio Santos, estou gostando desse negócio. Quem é de Indaial? Esquecemos dos aviãozinhos de dinheiro, gente. E quem é do VAR? É o povo mais feliz, tá vendo? Mais empolgado. Eu moro em Indaial e eu amo morar em Indaial, irmãos.
Só que tu que gosta de morar na tua cidade e tu que não gosta de morar na tua cidade, tu estás prestes a se mudar. Glória a Deus. Nós estamos prestes a se mudar, irmãos. A Bíblia diz que existe uma cidade, a Santa Jerusalém. A Bíblia faz esse paralelo desde Gênesis a Apocalipse. Babilônia e Jerusalém. Babilônia e Jerusalém. A palavra Jerusalém vem de Salém. Já ouviram falar de um tal de rei de Salém, Melquisedeque, figura de Cristo? Já ouviram falar de uma tal de Babel lá em Gênesis, que se torna a Babilônia? Já ouviram falar de uma tal de Meretriz em Apocalipse 17, 18, a Babilônia, a grande Meretriz? Alguns acham que é a igreja católica. Não é a igreja católica. Ela vai fazer parte. Amém? Porque a Bíblia diz que quando João vê a grande Meretriz, Meretriz é quem se prostitui, quem traiu o seu marido, o seu esposo. A Bíblia diz que João viu aquilo e ele ficou abismado. Quando tu vê algo de quem tu já espera, tu fica abismado? Não, só fica talvez triste. Agora quando tu olha para uma pessoa, ou para uma empresa, ou para uma instituição, e tu olha aquela instituição como sendo séria, como sendo de Deus, ou não, seja qual é o conceito, e tu vê que é um conceito totalmente diferente, tu ficas o quê? Abismado. Diz que João ficou abismado quando ele viu a grande Meretriz, a Babilônia. Amém, irmãos? A Babilônia são todos os ismos, todos os apóstatas de toda a história. Amém? Apocalipse 22, versículo 14. Nós vamos começar por aqui, vamos voltar e depois viemos para cá de novo. Achou? Amém. 22, 14. Bem-aventurados. Quem que é feliz? Bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito ao quê? Onde é que tinha essa árvore, irmãos? No jardim. No Éden, no Jardim das Delícias. Qual era a maior delícia que existia no jardim? Qual é a coisa que mais me chama a atenção no Jardim do Éden? Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com o homem face a face. Amém, irmãos? A primeira coisa que o homem sentiu falta quando ele pecou foi dessa conversa, foi dessa intimidade, foi dessa cumplicidade, foi desse respeito, foi desse desejo de ouvir o Pai. Um relacionamento sem medo, um relacionamento de respeito, de reverência. Amém? Quando o homem, pelo seu orgulho, porque essa foi a sedução, vocês serão igual a Deus. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz, irmãos, que tudo que Deus desejou fazer, Ele fez. Amém? Ele desejou me eleger e te eleger, e Ele te elegeu. Para e pensa, quantas vezes tu já parou, tu já tentou, e às vezes até consegue por um tempo, fugir do teu chamado. Mas como Ele desejou te chamar, Ele te chamou. Volta e meia tu não para assim se pensando e se achando em Deus novamente. Porque Ele determinou que os que Ele elegeu, Ele chamou. E os que Ele chamou, Ele santificou. E os que Ele santificou, Ele glorificará. Amém, irmãos? Nós estamos prestes a se mudar. Isso tem que ser reacendido em nós, irmãos. Esse desejo pela... A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, diga, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio restaurar todas as coisas, sim ou não? O meu orgulho em Adão me tirou do jardim. Sua humildade colocou... O jardim já está em ti. Se tu crê no Senhor Jesus, se tu tens as tuas vestes lavadas do sangue do Cordeiro, o jardim já está em ti. Amém? Ainda não em toda a sua plenitude, nós veremos. Só que onde é que foi que o Senhor se fez servo? O Senhor se fez servo onde? Lavando os pés? Também. Perdoando os pecadores? Também. O Senhor se fez servo, irmãos, na cruz. Glória a Deus, a cruz está pronta.
A cruz foi o preço do resgate. O pecado do orgulho precisava ser julgado e condenado na cruz, para que todo aquele que nele cresce não precisasse ser o quê? Nem julgado e nem condenado. Para que a gente não precisasse passar por Apocalipse capítulo 20, sobre o tribunal de Cristo. Amém? Para que tenha direito à árvore da vida, o acesso perdido. A vez que quando o homem foi expulso do jardim com a sua esposa, o que Deus fez? Colocou 2 querubins guardando a entrada do jardim, para que o homem não tivesse acesso aonde? À árvore da vida. Aqueles que tiverem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, irmãos, terão acesso à árvore da vida. Amém? Versículo 14. E possam entrar na cidade através das portas. Fora dessa cidade, fora do acesso à eternidade, ficarão os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Deixa eu pensar, acabou a lista aqui, mas ele fala todos aqueles que cometem e amam a mentira. Não a mentira contada, ele diz que eu não estou. Todos aqueles que amam não vir para a luz e permanecer nas trevas, porque o Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Amém? Todos aqueles. Pense em qualquer tipo de pecado que te mandaria por... Adão não traiu a Eva, até porque seria impossível trair a Eva. Adão não roubou nada, irmãos, porque tudo pertencia a ele. Amém? Adão não falou mal de ninguém, porque imagine ele reclamar para Deus da Eva. Tu terias coragem? Alguns têm, né? Alguns num dia é a mulher que Deus me deu, no outro dia é por que tu me deu. Talvez é porque tu não entende o que Deus te deu, talvez não foi Ele que te deu. Decide. Irmãos, Deus não erra na escolha. Deus não erra na escolha. O Senhor passou os olhos sobre o jardim e falou: tem que fazer uma mulher para Adão, porque não foi achado para ele alguém que auxiliasse. Não tem nada a ver com sexo, com sentimento. Deus olhou a macaquinha não pode ajudar o Adão, auxiliar ele. Ou qualquer outro dos bichos, irmãos. Farei uma adjuntora, uma auxiliadora que seja o quê? Idônea para andar junto com ele. Então Deus deu. Amém, irmãos? Tudo bem que às vezes a gente escolhe errado, mas só decide então. Não bota mais Deus nessa jogada. Amém? Se Deus deu, é bom. Glória a Deus. Nós estamos de partida, irmãos, para esta cidade. Só que só entra nessa cidade aquele que passar pelas portas. Nós veremos depois, mais para frente, que essa cidade tem quantas portas? 12 portas. 12 portas, 3 para um lado, 3 para o outro, 3 para o outro. Eu não vou falar ali o sul, eu vou me perder, mas sabe? Talvez seja sul, norte, leste, oeste. Acertei. Simboliza o quê? Virão povos de todos os lados. Basta ser lavados pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que vai ter uma muralha. Vai ter uma muralha? Vai ter uma muralha, vai ter um muro de pedra nessa cidade. A altura dela é de mais ou menos 65 metros. Simboliza o que, irmãos? Que ela é protegida, só vai entrar pela porta. Fora ficarão aqueles que não amarem a verdade. Abre a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Amém. Eu quero ir junto. Quando nós nos mudarmos, irmãos, não vai precisar de microfone. E outra, tu não vai mais precisar me ouvir te ensinando. A vez que o próprio Senhor, irmãos, ensinará todas as coisas. João diz, olha, 1 João ele escreve, nós somos filhos de Deus, ele diz, isso já está certo. O jardim já foi colocado em nós. Amém?
O jardim já começou novamente a florir, Deus já começou a cultivar o jardim novamente. Nós já temos acesso agora ao trono da graça. Não precisamos mais nos esconder quando nós pecamos. Não faz igual a Adão. Amém? Não se esconda. O jardim está sendo remontado. O Senhor preparou a veste, o cordeiro. Não de folha, cordeiro. Então, não se esconda. Apenas flua nessa graça. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, falei? Amém? Então lá o Senhor... 1 João. Eu esqueci... Não, fica Tessalonicenses que eu estava citando. Às vezes a minha cabeça dá uma fugida. João diz, olha, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não está revelado o que havemos de ser. Amém, irmãos? Porque será revelado o que nós havemos de ser, irmãos, quando nós contemplarmos Ele face a face. Aí nós seremos plenamente a semelhança dele. O jardim totalmente perfeito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 18. Vamos falar brevemente, por uns 45 minutos, sobre arrebatamento. Achou? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo vai ensinar algo através de uma experiência própria. Então se alguém diz, eu tive uma experiência, eu fui arrebatado. Mentira, João foi arrebatado. E Paulo também. Fui arrebatado para o inferno, devia ter ficado lá. Devia ter ficado lá para não voltar a ensinar heresia. Amém, irmãos? Paulo diz, olha, vou dizer algo, e isto eu digo pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para o dia da vinda do Senhor, não precederemos, não ressuscitaremos primeiro do que os que estão dormindo, mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que dormem e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, arrancados desse lugar, juntamente com eles. Aonde? Nas nuvens. Aonde? Nas nuvens. Para se encontrar com quem, irmãos? Com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Depois que tu se encontrar com o teu Senhor nas nuvens, irmãos, tu não vai mais largar dele. Amém? Tu vai se encontrar na nuvem. E o primeiro evento que nós vamos participar se chama Bodas do Cordeiro. A igreja vai casar com o Senhor. Amém? Ele veio buscar sua noiva. Para que alguém busca noiva? Para casar, para celebrar, para se alegrar, para fazer uma festa. Então, independente de ser os 7 anos ou 3 anos e meio, por isso que eu creio que a igreja não pode ser arrebatada no final. Porque se a igreja é arrebatada no final dos 7 anos da grande tribulação, para alguém que esteja meio deslocado, a Bíblia diz que haverá 7 últimos anos. E alguns defendem que a igreja será arrebatada só no final, porque ela tem que passar por tudo aquilo, porque os primeiros cristãos foram para as covas dos leões. Sim, foram. Eu e tu estamos indo agora, todos os dias, com outra forma. Seduzidos, irmãos, seduzidos pela apostasia. A palavra apostasia é sair de dentro. Isso é apostasia. Por isso que Paulo fala, muitos apostataram da fé, estavam dentro da fé e saíram da fé. É só isso que tira a tua salvação. Pastor, pecado não tira? Não, se tu tiver em fé, não. Sabe por que não tira? Porque se tu tiver na fé, meu amado, tu vai chorar pelo teu pecado. Amém. Tu vai pedir ajuda, tu vai pedir socorro. Tu vai correr, igual Elias. Esses dias eu ouvi um cara dizendo que Elias fugiu
Ele fugiu porque Deus conduziu ele para que Jezabel não matasse ele. Não, a Bíblia diz que Elias fugiu porque ele pecou, ele teve medo. E ele fugiu, e Deus deixou ele fugir. Sim, para mostrar a sua natureza humana caída. Aí Deus mostrasse a sua graça, o seu poder, o seu plano que não muda. Deus falou: Elias, o que tu estás fazendo aqui, Elias? Irmãos, a Bíblia diz que ele andou 40 dias com uma comida que Deus deu para ele comer. Deus deixou ele caminhar 40 dias. Quando ele chegou no lugar que ele queria fugir, Deus falou: o que tu fazes aqui? Volta para o lugar da ameaça. Volta onde está Jezabel. Volta onde está a mulher que quer te matar. Amém, irmãos? Então, temos que cuidar com algumas coisas que dizem que Deus mandou falar, mas Deus não mandou falar. Então imagina o cenário: a igreja começa a grande tribulação, anticristo, o negócio está fervendo, a igreja é arrebatada. Será que as bodas do Cordeiro... Sabe quantos dias que um judeu comemorava o casamento? De 7 para cima, né? Eita povo para fazer festa. 7 dias de festa. O judeu. A nossa Bíblia diz que quando o Senhor Jesus... Eu não vou conseguir pregar tudo que está aqui, vamos lá. A Bíblia diz que quando Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco, Saulo diz assim, ó: eis que uma voz falou comigo. Sim? Falou em inglês? Falou em que mesmo? Em hebraico. Amém, irmãos? Amém? Amém? O Senhor Jesus falou em hebraico. A salvação veio para o judeu. Foi expandido. O Senhor trabalha com Babilônia, os infiéis. O Senhor trabalha com Jerusalém, os fiéis, seja judeu, seja gentil. As bodas do Cordeiro, irmão, vai ser no mínimo 3 anos e meio de festa. Glória a Deus. Amém? A única diferença que dá aqui é que se Jesus voltasse hoje, nós seríamos arrebatados. Mas quando tu chegasse nos ares com o Senhor, estaria o Senhor, estaria os seus anjos, e estaria aquelas pessoas que tu amas ou que tu nem conhece do lado do Senhor. Tu pode dizer: ei, Abraão, beleza? Não aquele ali. Esse ali vai chegar junto com nós. Ele não vai morrer já. O Abraão, pai da fé. Tu dizer: ei, Moisés, chegou primeiro que eu. Morri primeiro. É isso que a Bíblia diz. Nós, os que ficarmos vivos, vamos chegar e vamos dizer: paz do Senhor, irmão Paulo. Irmãos, e dali nós não nos separaremos mais. Eu não vejo a hora de me mudar, irmãos. Eu quero morrer? Não. Eu quero que ele volte. Amém? Eu não desejo a morte, eu desejo me mudar. Glória a Deus, isso é uma diferença, irmãos. Agora eu não desejo ser eterno, eu não quero ficar aqui para sempre. Não precisa ligar não, obrigado, irmão. Eu agradeço o amor, a preocupação de vocês. Vai voar minha Bíblia, vai tudo. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Amém? Eu creio nesse arrebatamento. Pastor, isso interfere? Eu creio que interfere, sim, irmãos. Amém? Eu creio que interfere. Então, mas pastor, a Bíblia diz que Jesus veio. Ele veio aonde? A Bíblia diz que ele veio na terra? Não, ele veio nos ares. Ou ele veio na terra, pisou na terra, voltou para os ares e recebeu a sua igreja nos ares. O que a gente leu aqui, irmãos? A cada dia fica mais claro isso para mim. Amém? Então tem passagens que dizem, nós vamos entender se der tempo, que Jesus virá e pisará em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Quando? Quando ele estiver acompanhado de mim e de ti. Porque depois que nós nos unirmos com ele nos ares, nós seremos inseparáveis da igreja. Amém, irmãos? A igreja não separa, ela vai para as bodas. E quando acabar as bodas, aí sim, aí virá o Senhor para batalhar contra a besta, contra as coisas que tu tens ouvido. E nós estaremos junto com o Senhor. Quando Jesus ressuscita em Atos capítulo 1, o que os anjos dizem? Da mesma forma que ele subiu, ele... Está vendo, pastor? Ele foi, quando ele... Não existe 2 vindas, pastor. Não, 2 vindas na terra não, e 2 vindas nos ares não. É uma vinda nos ares para se encontrar com a noiva. Celebrar o casamento.
E depois ele veio tratar com os judeus, ele pisará em Jerusalém. Em Atos 1 existia igreja? Existia igreja em Atos 1? O Espírito tinha descido? Pedro tinha pregado e batizado 3.000 pessoas? Não existia igreja. Ele diz assim aos anjos: varões israelitas, da forma que ele subiu, ele voltará para vocês, judeus, não para a igreja. Amém? Deixa eu continuar mais um pouquinho. Versículo 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, isso era para a igreja de Tessalônica, para nós precisa, né, irmãos? Ele falou: olha, povo de Tessalônica, acerca dos tempos e estações, não necessitais que eu vos escreva. Eles conversavam muito sobre isso. Porque vós mesmos sabeis muito bem que dia o Senhor virá como ladrão na noite. Pois que quando disserem paz, paz e segurança, então virá sobre eles repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum eles escaparão. Irmãos, nós temos que entender que quando a Bíblia fala dia, ninguém sabe o dia e a hora. Existe um dia destinado para a ira. Irmãos, esse dia não é um dia de 24 horas. Amém? Irmão, tu está firme no Senhor? Não estou, mas um dia eu vou ficar. Sabe esse dia? É esse dia que a Bíblia diz, irmãos. Amém? Há um dia, irmãos, que vai ser começado, não é? Eu escutei na televisão. Está vendo? Falaram que é paz em Jerusalém. Jesus não voltou. É um dia, irmãos, é um período. Amém? Vai ser um momento que só vai se falar disso. Só vai se falar disso, irmãos. Paz, segurança. As coisas começaram a melhorar, né? Eis aí um cara que tem a solução para as coisas. Aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, irmãos, vão se mudar. E sobre os que ficarem virá repentina destruição. Amém? Que nós possamos conhecer o tempo como a igreja de Tessalônica conhecia. Mas não é para mim, imagina para eles. Glória a Deus. Por nós não sabermos o dia, o momento, o período, o século, nós precisamos estar o quê? Preparados. O Senhor Jesus nos evangelhos, ele não fala de arrebatamento. Ele fala da tribulação para os judeus. Ele fala de ser prudente, ele fala de estar o quê? Atento para a vinda dele. Amém? Glória a Deus. Está acompanhando até aqui? Para a gente fechar essa parte, 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu não sei se eu vou ler isso muita coisa. Ficou claro? A igreja, os salvos, serão recebidos no... Fica tranquilo, tu que está acima do peso. Irmãos, não vai precisar de 2 anjos, não. A Bíblia diz que nós seremos transformados, será um corpo glorificado, um corpo que vai flutuar. Glória a Deus. Amém. E tu que está abaixo do peso, não fica tranquilo que vai vir algum vento e vai te impedir de subir. Não existe preconceito. Todos nós teremos um corpo glorificado. Os que morreram onde estiverem receberão corpo, e os que ficarem vivos serão transformados num piscar de olhos. 2:1, segunda carta agora aos Tessalonicenses. Eu creio que era a igreja mais curiosa sobre a volta do Senhor, porque é as 2 cartas que Paulo mais fala sobre a volta do Senhor de uma forma clara. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa o quê? Reunião com Ele. Veja, Paulo escreve uma carta, ele escreve uma segunda carta. O povo era tão desejoso pela volta do Senhor que talvez eles começaram a andar de uma forma meio imprudente. Pararam de escovar os dentes, pararam de tomar banho, pararam de cortar o cabelo, sabe? Pararam de... Irmãos, quando a gente fala
que a gente não deve querer ser eterno é no sentido de querer ganhar e conquistar esse mundo, irmãos. Eu não estou mandando tu pedir a conta do teu trabalho, eu não estou dizendo que é para tu não estudar, eu não estou falando nada disso. Amém? Eu estou dizendo é que nós precisamos desejar que o Senhor volte. Irmãos, até pouco tempo atrás eu dizia, não, Senhor, já não, agora. Começava a ver o cenário se montando, e tu dizia, agora, Senhor, vai voltar? Agora que o negócio está ficando bom? Amém? Em todo tempo nós seremos seduzidos. Esse povo era o contrário. Então Paulo diz, olha, eu vou pedir um negócio para vocês. E o que eu vou pedir para vocês é baseado naquilo que vocês mais desejam. Pela volta do Senhor e pelo encontro de vocês com Ele. Veja, irmãos, é encontro. Mais uma vez. Não é o Jesus vindo na terra buscando e levando. É um encontro, é um arrebatamento. A palavra arrebatamento significa ser tirado. Amém? Ser colocado no caminhão de mudança e partir. Eu não sei se é por isso que eu gosto tanto de mudança. Só em Dayal, acho que eu mudei umas 7 vezes. Glória a Deus. Amém? Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não se movam por perturbação. Não se movam por espírito. Não pelo Espírito Santo. Espírito em letra minúscula. Revelação. É o Macron. É o Bush. É o... Não se movam, irmãos, por espírito. Se movam pela palavra e pelos verdadeiros sinais. Pastor, se for o Macron, dá uma olhada na lamparina e vê se tem óleo. O papel da noiva prudente é esse. Se tu estiver dormindo, ele vai te acordar se tu for noiva. O problema é se não tiver o azeite. Amém? Amém? Não vai dar tempo de comprar, irmãos. Até porque se não se compra, não se vende. Essa é a simbologia. Glória a Deus. Não vos movais por epístola, como de nós. Paulo diz, nem que eu ensine isso, não se movam. Como se o dia de Cristo estivesse o quê? Perto. Ele falou o dia de Cristo, Tessalônica, não está perto. Veja que quando ele fala da vinda, ele fala nós que ficarmos vivos, porque é uma coerência. Paulo não podia se dar como morto. Ele falou nós que ficarmos vivos, não precederemos. Ele falou, mas a vinda de Cristo não está próxima, porque ainda precisa algumas coisas. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes o que? Do encontro com o Senhor, venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama de Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser. Está aqui uma passagem bem polêmica. O templo de Deus provavelmente será o templo de Jerusalém reconstruído. Sim ou não? Sim. Mas o templo de Deus também é a igreja? Sim. Mas pastor, a igreja não vai subir? Os fiéis, sim. Agora a Bíblia diz que para ter o encontro da fiel igreja nos ares com o Senhor, tem que vir a apostasia. Irmãos, a apostasia não vai se materializar na presença do anticristo. A apostasia será o cenário para ele. O que significa apostasia? Tirado de dentro. Amém? Se tu gosta de escatologia, estude. Nós vivemos Laodiceia, o último estágio, o estágio da igreja, uma igreja apóstata. Amém? Será que chegou o dia, irmãos? Agora tu entendeu que não é um dia de 24 horas? Eu creio que nós estamos vivendo o dia de ligar o sinal de alerta. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Sabe, é isso que nós temos a perder, irmãos. É isso que nós temos a perder quando nós abandonamos a nossa fé. Quando nós paramos de lutar, de guerrear. Quando nós insistimos em não estar no plano A, o plano de Deus. É não nos encontrar com o Senhor nos ares. Porque a apostasia, irmãos, virá da igreja. E Satanás, na figura do anticristo, irmãos, esse homem da iniquidade, ele se assentará no trono de Deus, no templo de Deus. Amém? Ah, pois é, porque olha como é incoerente algumas coisas. O terceiro templo, ele vai sentar no terceiro templo. Tá, mas e como é que todo mundo insiste em colocar a igreja católica nesse negócio, insiste em colocar o Papa nesse negócio? Irmãos, católicos e judeus se odeiam. Amém? Eu creio que vai ter um trono em Jerusalém, vai ter um trono na igreja. Não a católica, a igreja apóstata. Glória a Deus. Vocês sabem que eu sou ousado. Eu posso até dar o nome de alguns que vão estar nesse... Eles adoram aqueles palcos e as cadeiras, né? O púlpito. Esses que estão na televisão pregando vão estar tudo lá no púlpito. O anticristo sentado no trono de Deus. Aquela que João vai olhar e dizer, o quê? Irmãos, quando João olhar e dizer o quê, a igreja já está nos ares com o Senhor, sim ou não? Pelo que nós estamos aprendendo agora. João vai olhar o quê? Chegou a esse nível de prostituição. João vai ficar abismado, irmãos. Porque João não tinha o entendimento. O João falou, vem cá e eu vou te mostrar. E aí João viu. Ele viu o palco montado e os caras lá. Amém? Apóstata. Sabe por que eu tenho a convicção que eles estarão? Porque nós estávamos conversando ontem sobre Hebreus 6. Aqueles que tiveram seus olhos iluminados e chegaram ao pleno conhecimento. Os caras estão ensinando. E tem o pleno conhecimento. Aqueles que tiveram tudo isso, experimentaram a graça e caíram. É impossível serem novamente conduzidos ao arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, não tem verso lavado. Glória a Deus. Então, esse é o cenário do arrebatamento. Mateus. Não, abre Zacarias 14. Versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Irmãos, questiona a Bíblia quem não tem a coragem de ler a Bíblia. Eu vou continuar falando isso sempre. Questiona a Bíblia quem não tem coragem de ler e estudar as Escrituras, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, aquele que aquele que vai pisar os seus pés no monte das oliveiras, irmãos, ele ficou 4.000 anos oculto. Zacarias profetizou, mas nem sabia o que estava falando plenamente. Amém, irmãos? Para alguns de nós achar que a Bíblia é um livrinho escrito por homens que se combinaram e falaram, vamos inventar aí um conto de fada e vamos escrever. A única contradição que existe na Bíblia, só existe uma contradição na Bíblia, é tu dizer que a Bíblia é contraditória sem nunca ter lido. Eu desafio alguém que leu a Bíblia a dizer que a Bíblia é contraditória. Senta comigo. Amém? Profeta Zacarias profetizou para a nação de Israel. Jesus já tinha vindo? Claro que não, faltavam uns 600 anos para ele nascer. Glória a Deus. A obra do Senhor está pronta antes de começar. Amém, irmãos? Por isso que Ele é Deus. A obra dele está feita antes de começar. Naquele dia, Ele está falando de um dia futuro, estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, como os anjos falaram. Ele vai subir, Ele vai voltar.
Ele subiu do Monte das Oliveiras, irmãos, em Atos 1. Em Zacarias diz que ele voltará no Monte das Oliveiras. Ah, pastor, o autor de Atos leu Zacarias e escreveu. Tá bom. Então o ser humano só regride. Né? A inteligência do ser humano só regride, irmãos. Irmãos, leia algumas profecias e tenta montar um cenário futuro. Tu com a tua mente brilhante, sabe fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Esses caras mal sabiam pescar, irmãos. Mal sabiam pescar. Às vezes que pescaram a noite inteira não pegaram nada. Jesus, que não era pescador, pescou para eles. Vamos dar um pouquinho de espaço, irmãos, para o poder de Deus, para a soberania de Deus, para o autor da vida, irmãos. A Bíblia não é contraditória, meu amado. Deixa eu continuar. O Monte das Oliveiras que está de frente de qual cidade? Jerusalém. Essa a terrena. Para o oriente e o Monte das Oliveiras será fendido pelo vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, outra metade dele para o sul. Amém, irmãos? Então a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares. Quando acabar as bodas do Cordeiro, o Senhor virá e colocará os pés sobre essa terra, em Jerusalém. Glória a Deus. Versículo ainda aqui, no 14, 16. Irmãos, eu separei um monte de passagens, é pouco, certo? Só nisso, aqui teria que ler o capítulo inteiro, ler em casa. Amém? A minha intenção não é sair fora de contexto, esse é o meu medo, na verdade. O problema é o tempo. 16. E acontecerá que todos, preste atenção, e acontecerá que todos os que restarem de todas as, o quê? Brasil, Argentina também, Chile, Estados Unidos, ele descerá em Israel. E os que sobrarem, seria outro assunto bem complexo, eu sei. Como é que sobraram? Depois a gente vê isso. E acontecerá que os que restarem de todas as nações, que não foram arrebatados com a igreja, que vieram contra o quê? Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o que rei. Veja que coisa ilógica para essa época, irmãos, que rei. Primeiro, o Zacarias, o profeta, todo profeta é meio doido, né? Porque ele está sempre fora da estação. Está sempre fora da estação, o profeta, irmãos. Ele está no verão mandando se preparar para o inverno. E a gente é imediatista, a gente não consegue contemplar o inverno no verão, a gente se preocupa com o verão. Alguém que compra jaqueta de couro no verão? Compra porque está na promoção, mas não porque é precavido. Amém? Então, ele falou, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então não podia ser um rei terreno. Sim, um rei davídico, da tribo de Judá, mas não um rei terreno. Não seria uma revolta terrena e Jerusalém voltaria a ter um rei que perdeu na ida para a Babilônia. Não poderia ser isso, porque o que ia reinar teria descido do céu e colocado seus pés na terra. Amém, irmãos? E aqueles que restarem das nações, as nações que vão ir contra Jerusalém, lembra a batalha? Aí é nesse momento que para tu ir se encontrando, é nesse momento que Jesus diz que ele vem com os anjos. Vem com os anjos. Quem mais vem com ele? A noiva, seja ousado. Fala eu. Quem mais vem com ele? Todo montado em cavalo branco. Apocalipse 19, vem em casa, não vai dar tempo, irmãos.
Apocalipse 19 diz que é chegado as bodas do Cordeiro e é nos dado vestes de linho fino. E quando diz que quando Jesus vem um exército com ele vestido de linho fino. E os anjos junto. Amém, irmãos? Para guerrear contra esses que vão se levantar contra a cidade santa, a Jerusalém. Já não é mais para nós. Nós temos uma outra Jerusalém esperando nós. Tu ainda não está na nova Jerusalém, mas tu está com Cristo. Tu participou das bodas, agora tu veio dar uma passeada na terra, porque o teu rei, Jesus, virá reinar sobre essa terra em Israel. Por mais doido que pareça, irmãos. Amém? Não se apegue aos detalhes. Pastor, vai sobrar? Vai. A vez que toda a terra foi destruída no dilúvio, não foi? Foi ou não foi? A arca pousou em qual terra? O planeta Terra. Destruiu tudo. Primeira coisa que ele teve que fazer quando ele desceu da arca, o que foi? Plantar uma vinha. Para beber um vinho. Primeira coisa que ele fez foi plantar. A terra estava destruída. E eles foram repovoando. Eles viviam 800 anos, depois foi diminuindo um pouquinho. Amém, irmãos? Quanto tempo durará esse... Vamos seguir a cronologia. Quanto tempo vai durar esse reinado de Cristo? 1000 anos. 3 anos e meio tu vai estar comemorando as bodas. Tu não separa mais. Jesus veio reinar, tu veio junto, tu vai reinar com ele nas regiões celestiais. 1000 anos reinando com Cristo. Vale a pena, irmão, ser fiel. Vale a pena não ser deixado para trás. Vale a pena não trocar a tua salvação. Eu falei que eu queria falar de salvação nessa noite. Glória a Deus. Onde é que eu parei, Edu? Nós vamos ler o 16 e 17. Vou ler o 16 de novo, posso? E acontecerá que todos os que restarem, de todas as nações que vieram contra, e lá em Apocalipse 19 diz que eles vieram pelejar contra Jerusalém. E Jesus vem lutar, e tu vem junto. E o anticristo e a besta são derrotados e jogados no lago de fogo. Ainda não é Satanás. É muita informação para a nossa cabecinha. Vieram contra Jerusalém, subirão os que restarem, os que não forem destruídos na batalha. É que na verdade, eu preciso dar contexto para vocês. Querem aprender? Amém. Quem foi destruído, irmãos? Quem saiu das nações para lutar? Quem ficou na nação, é o que dá a entender, não foi destruído. Foram destruídos os que estavam lá no campo de batalha. Glória a Deus. Os que ficaram, porque não quiserem guerrear, não vamos entrar em detalhe de motivo, não foram arrebatados com a igreja, eles vão ficar sobre a terra. Irmãos, existe justiça na terra hoje? Existe justiça realmente? Não. Não existe justiça. A Bíblia diz que no milênio, a justiça, irmãos, a justiça ela vai o quê? Governar. Glória a Deus. Existem lampejos de justiça, mas o que impera sobre essa terra, o que? A injustiça. E eis que já um opera, né? O iníquo, o injusto, até que do meio ele seja tirado, irmãos. A Bíblia diz que quando Cristo vem, ele pega a besta, ele pega o anticristo, a besta, ele pega o falso profeta, aquele que vai dizer, o líder dessa igreja apóstata. Aí eu creio, sem medo de falar, que vai ser o Papa, né? Porque o Papa não beija a mão dos... Quem aqui já entrou na internet e viu vários pastores evangélicos beijando a mão do Papa? Só a Marli? Entra no YouTube, irmão, de graça. Eu nunca vi o Papa sair de Roma beijar a mão do Edir Macedo quando foi feito o Templo de Salomão. Silvio Santos foi, um monte de gente importante foi, o Papa não. Amém? Ele não é o anticristo. O anticristo é o homem da iniquidade, Satanás, né, incorporado. Ele é o falso profeta. Ele vai ser o líder dessa religião apóstata. Ele vai dizer, o Messias está aqui. Glória a Deus. Essas duas figuras serão lançadas no lago de fogo. Satanás será amarrado. E a justiça começará, irmãos, a governar sobre essa terra. Aí sim, depois de tudo isso, depois de 1000 anos, nós vamos para o nosso último endereço.
A nova Jerusalém que diz Deus o quê? Desce. E ali, irmãos, a justiça vai governar? Não. Ali a justiça vai habitar. Glória a Deus. Ali, irmãos, o jardim foi totalmente restaurado. Em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, diz que convém que Cristo o quê? Reine. Até que, vê que ele vai ficar reinando até que todos os seus inimigos sejam colocados embaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 24 a 26. O último inimigo será o quê? A morte. Então ele vai reinar perante o milênio. Então no milênio haverá o quê? Morte. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ele virá em Jerusalém. Será que a igreja, se o arrebatamento seria nessa vinda, será que a igreja, será que eu e tu sairíamos aqui para pelejar contra a cidade santa? Não, irmão, nós somos nos ares. É os que ficarem, é os que não tiverem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E se tu tiver uma mente terrena e carnal, não a de Cristo, tu vai dizer, tudo, mais 1000 anos na terra. Não, tu vai ver o tempo onde tu tiver e tu vai morrer. E pessoas vão nascer e vão morrer, e vão nascer e vão o quê? Morrer. Isso é o milênio. Eu sei que para alguns de nós é novidade, mas ele está na Bíblia. Glória a Deus. A parte que nos cabe, irmãos, não é quem vai morrer e quem vai nascer. A parte que me cabe é que Jesus vai estar reinando. E depois que eu me encontrei com ele nos ares, irmãos, estamos juntos. Estamos juntos. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 14, lembrei. Os discípulos estavam meio tristes. Estavam tristes? Sim ou não? Estavam preocupados? Estavam angustiados? Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas? Se não tivesse, eu não falaria, porque eu não sou mentiroso. Ele falou. Eu vou e prepararei moradas. E quando estiverem prontas, eu voltarei e o quê? E buscarei. E aonde eu estiver, ali vocês... Nós temos que ler tudo. Senão, pastor, Jesus veio. Irmãos, parem de imitar Deus. Quantas vezes tu já mudou de lugar? Jesus vem, pega e leva a namorada e lá tu fica, a eternidade, morando no mesmo lugar. Irmão, será outra dinâmica que a nossa mente ainda não alcança. João falou, ainda não está revelado o que haveremos de... Irmãos, é coisa grande o que nós haveremos de ser. Irmãos, essa terra que nós vivemos, ela é admirável. A raça humana, ela é admirável, irmãos. A criação testifica o poder de Deus. Glória a Deus. Né? Testifica. Mas ainda não está revelado o que havemos de ser. Nós seremos, irmãos, a semelhança do Altíssimo. Ele nos fez assim no começo, Ele nos restaurará assim. Essa morada, irmãos, é um lugar de permanência com Ele. Depois que estiver tudo pronto, depois que o tempo dos gentios se cumprir, Ele falou, eu busco vocês, e aonde eu estiver, ali vocês estarão. Creia, tu vai estar 1000 anos reinando com Cristo. Só que assim, irmão, o reino de Deus é bem diferente, tá? Pastor, como é que todo mundo vai reinar? Tu nunca parou para pensar? Pastor, como todo mundo vai reinar se ele é o rei para começar? E vão reinar como? Irmãos, no reino de Deus quem reina serve. Amém? Tu estará 1000 anos servindo a Cristo. No reino de Deus, quem governa serve. E Deus fez um jardim e colocou o homem no jardim e falou, vai lavrar o jardim, Adão. Vai cultivar o jardim. Irmãos, a palavra adoração vem da mesma raiz de cultivar. Enquanto o homem cultivava o jardim que Deus tinha criado, ele adorava o Senhor. Irmãos, não se adora o Senhor cantando, se adora a Deus servindo.
Não se adora a Deus pregando, se adora a Deus servindo. Começa agora, se tu quer reinar com Ele por 1000 anos. Amém, irmãos? 1000 anos servindo. Tu que não gosta de servir, é melhor tu... Será que pode dizer isso? Pode, porque em Apocalipse, lá no 22, diz, olha, está tudo planejado, tudo preparado, se não me engano, Apocalipse 22. Esse é o cenário, falou. Aquele que está limpo faz o quê? É servo, serve mais. Tem buscado arrependimento, busque mais. Tem buscado a santificação, busca mais. Tem despertado, se desperte mais. Ele falou, e o sujo, se suje mais. Amém? Quer ficar, fique. Quer se lambuzar, se lambuze. Irmãos, existem 2 escolhas. Existe a Babilônia que será destruída e envergonhada. Existe a Jerusalém que será exaltada. Está acabando, diz glória a Deus. Está acabando o tempo. Eu já tentei pregar sobre Apocalipse 21, 22, umas 5 vezes, eu nunca consigo. Glória a Deus. Onde é que eu estou? Obrigado. No 16 ainda? Eu não saí do 16, mas... Subirão de ano em ano e adorarão o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Que festa era? A festa judaica. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir para Jerusalém, para adorar quem? O Rei que desceu do céu, o Senhor dos Exércitos não virá sobre aquela família com chuva. Glória a Deus. Irmãos, não vai dar tempo de eu ler. Isaías 65, Isaías capítulo 11 vai falar disso. Vai falar do leão comendo com a ovelha. Vai falar desse reino, irmãos. Um reino onde a justiça vai estar o quê? Governando. Porque Satanás, o agente do mal, o sedutor, vai estar o quê? Amarradinho durante 1000 anos. Vai rapidinho junto comigo para Apocalipse capítulo 20. Nós vamos encerrar em Apocalipse. Me escapei de pregar sobre a Jerusalém, a rua de hoje, esse negócio de certeza. As 12 portas. Glória a Deus. Semana que a gente termina isso. Glória a Deus. Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu quem? O dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente. Quem era a serpente? A que enganou a Eva, lembra? Que é o diabo, que é Satanás, uma coisa só. E amarrou ele por 1000 anos. Amém? A igreja desce com Cristo, vence a batalha, lança. Quem é que está no lago de fogo? Só o anticristo e o falso. Os que morreram não em Cristo, os que morreram condenados, ainda não estão no lago de fogo. Vão ter que esperar mais e o ano vai para lá. Não tem problema, tem eternidade, não tem pressa. Jesus prende Satanás, para tu entender o cenário. Esse é o cenário. E ele fica 1000 anos governando. Glória a Deus. Amém? Vai ser legal esse 1000 anos na terra? Vai ou não vai? Seja tímido. Claro que sim. Imagina, irmãos, tu vê na terra sem Satanás, a serpente, o dragão. Irmãos, a vida no jardim era uma beleza, até que a serpente deu uma volta lá. Depois que a serpente deu a volta no jardim e Adão deu ouvido para ela, irmãos, ele teve que começar a trabalhar e suar, e a mulher começou a ter dores de parto e tudo mais. O irmão matou o irmão e não parou mais. Glória a Deus.
Mas ainda assim, eu prefiro estar reinando com Cristo. Não quero ficar, irmãos, nessa terra, ainda que Satanás não esteja por aqui por 1000 anos. E lançou no abismo Satanás, não no lago de fogo, ele vai depois para lá, ele vai ficar preso no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais o quê? Enganasse as nações, até que os 1000 anos acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de... Esse é o Deus que tu serve ou deveria servir-nos. Amém? Basta Deus colocar um selo nele, irmãos. Então pare de dar desculpa, irmãos. Eu não estou dizendo que ele deixou de ser o diabo, ele é o diabo. Ele é Satanás, ele é o dragão, ele é a serpente, ele é o todo-poderoso. Presta atenção. Satanás é o todo-poderoso da arte da sedução. Amém? Irmãos, o poder dele se limita a te seduzir. Se ele fizer tu ver um anjo, viu um anjo, pastor, é ele te seduzindo para crer em heresia. Pastor, eu vi o homem de Deus que disse que ora 8 horas por dia, devia aproveitar melhor o tempo dele na oração. Ele olha, parece dente de ouro na boca do cara. Irmãos, os caras do antigo, lá do começo, que oravam 8 horas por dia, ele ressuscitava morto. Não dente. Sabe o que é isso, irmãos? A gente se atenta a esse poderzinho de fazer o dente de ouro, ou fazer ver um anjo, ou qualquer outra coisa. Não, o poder dele não está nisso, o poder dele está na sedução, e tem seduzido muitos. Veja, irmãos, ele vai ser preso, não para que ele não mais aflige, não mais para que ele não bote o pé, para que tu caia da bicicleta. Porque quando eles entrevistam, não tem aquelas entrevistas de demônio, o que tu vai fazer com ele? Eu vou matar, eu vou derrubar, eu vou não sei o quê. Ele vai ser preso para não enganar mais. Amém? A questão não é te matar, a questão é ele te enganar que tu tens que morrer. Ele vai parar, irmãos, de seduzir, ele vai ficar preso por 1000 anos. E tu vai estar reinando. Diz amém. Pela fé. Pela fé, crê que as tuas vestes serão lavadas no sangue do Cordeiro. Fica de pé, irmãos. E depois importa que ele seja solto por um pouco de... Porque convém que Cristo reine até que ele domine todos os seus... Veja, irmãos, ele tratou com o anticristo, ele tratou com o falso profeta. Ele falou, Satanás, tu vai ficar por último. Vai para o abismo. Ele vem e trata com Israel. Amém, irmãos? Deus tem tudo pronto. E tudo vai acontecer, tu querendo ou não. Se tu não se mudar para os ares, tu vai se mudar de qualquer forma. E eu vi tronos. João viu tronos. E se assentaram sobre eles aqueles a qual foi dado o poder de julgar. E eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão. Estes viveram e reinaram junto com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não viveram, não ressuscitaram, não estão no lago de fogo, até que os 1000 anos se acabem. Essa é a primeira o quê? Ressurreição. Irmãos, haverá 2 ressurreições. Haverá, entre aspas, 2 vidas de Cristo. Uma nos ares, uma sobre essa terra. Mais do que feliz, levanta a mão aí. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes
não tem poder a segunda morte, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e mais uma vez, reinarão com ele. Eu não estou lendo o mesmo versículo, está seguindo. E estes reinarão com Cristo durante 1000 anos. E depois, nós vamos ver semana que vem, irmão, depois do 1000 anos tem a eternidade. 1000 anos para nós já é bastante. Nós temos a eternidade.